lançamento foi no Espaço da Música do Museu de Arte Popular da Paraíba. A revista Expectação, Itinerários Estéticos, é produzida pelo Grupo de Pesquisa Interações, Narrativas e Socialização, vinculado ao CNPq e ao Programa de Literatura e Interculturalidade da UEPB. Nesta segunda edição, com tiragem de 300 exemplares, o periódico traz uma série de artigos voltados para o projeto de cinema instantâneo, que provoca a produção e finalização de peças cinematográficas em um curto espaço de tempo e com custos mínimos. Na noite de lançamento também teve debate do Cineteste. A ideia do Cineteste é mostrar filmes que ainda estão em fase de produção, independente do andamento do material, desde as primeiras fases de corte até os processos de finalização. Nesta noite de quinta-feira, foram exibidos 3 filmes. O primeiro a ser exibido foi Dos Filhos deste Solo Ex-Mãe, dirigido por Antônio Fargoni. Bolsonaro fará pronunciamento à nação. Na sequência, o curta O Canto do Cardeal, de Tiago Neves. E encerrando as exibições da noite, o filme de Carla Ferreira, O Caminho das Águas, que está ainda na primeira fase de edição. Apenas a burguesia e os políticos têm tido acesso à água potável. A gente teve o primeiro contato com o movimento Cinema Instantâneo aqui em Campina Grande, durante o Comune Curtas, no final do ano passado. E aí, a Alexandre, junto com o David e a Amanda, que são os coordenadores do Curta Taquari, que é um festival internacional de curta-metragem, lá de Taquaritinga. E aí ele disse, eu acho que vai rolar, a gente vai levar o movimento para lá e vamos produzir. E aí a gente começou no processo de imersão dos roteiros e como é que a gente iria viabilizar e transformar aqueles roteiros em roteiros de interior com a temática do cinema instantâneo, sem perder a essência do movimento. E aí foi uma experiência incrível, assim, de muito aprendizado. Foram 12, 13 dias intensos, assim, de produção e de coisas que deram errado, e a gente teve que alterar roteiro e corrige na edição e vamos ver e tal. E foi uma experiência incrível, assim. Também assim na direção de um dos filmes, e aí ter a oportunidade de exibir aqui no Cineteste está sendo extremamente importante. Eu sou produtora de cineclube, trabalho com cineclube, essa ação de formação, e a gente poder aqui exibir para todo mundo ver e interferir, intervir, porque a gente faz filme, não é pra gente, a gente faz filme pro público, a gente faz filme pro mundo, o filme nunca é nosso, o filme é sempre do universo, o mundo faz, e aí cada pessoa tem a sua interpretação, e aí a gente junta isso dentro do contexto, geralmente o primeiro corte, aqui a gente exibiu o primeiro corte, primeiro e segundo corte dos filmes, e essas interferências são super importantes, assim, porque enriquece demais, A gente não pode ficar nesse diálogo tão cabeçudo, assim, de muito crítico, de muito sério, de muito fechado. A gente tenta sempre democratizar e que o espectador se reconheça, tenha a empatia com as personagens e com a proposta do filme e fazer acontecer. A cada exibição, diretores e plateia debateram sobre o filme, apresentando sugestões, críticas, opções para mudanças na produção, de acordo com o olhar individual, o que garante ganhos coletivos. E essa também é uma proposta do Cineteste. O Cineteste tem um propósito de trabalhar produtos, filmes que estão em processo. Assim. Então, a ideia é que esses filmes que estejam aí num corte que não esteja no final, no primeiro corte, ou no roteiro que esteja em andamento e apresenta, e ali pessoas sugerem coisas e tal, que o cineasta, o roteirista, o produtor leva isso de volta e repensa essas coisas. E é isso. E aí, Taquaritinga, cinema instantâneo, Beleza. Cinema instantâneo em Taquaritinga foi uma experiência, a terceira edição do cinema instantâneo, que foi lá em Taquaritinga, assim, foi mais um passo que a gente deu ali, assim, é mais uma experiência que a gente levou numa potência maior dessa vez, e foi muito especial, assim, porque a gente teve o desafio de editar esses 3 filmes e apresentar, assim, durante o festival, assim, a gente não tinha feito isso antes, assim,
E a gente gostou bastante disso e agora a gente agregou esse processo também e agora os próximos vai ter que ter o filme exibido durante o festival. Assim. O lançamento da revista e a exibição dos filmes para debates reuniu um público seleto e envolvido com a produção audiovisual. A experiência com o cinema instantâneo é fabulosa. É a primeira vez que a gente participa do aspecto de todas as linhas de produção do filme. Né? Então, esse filme, com essa técnica e essa estética, ela vem oferecer a quem participa e para o espectador um processo. Né? Então, não só um produto final, mas um processo fílmico. Isso é muito pedagógico, isso é que me encanta na ideia do cinema instantâneo, essa ideia de pedagogia da arte. Então, participar dessa brincadeira é um aprendizado para quem assiste e para quem faz. Então, estou bastante gratificado em conhecer as pessoas, conhecer o processo fílmico, e isso é fundamental para que a gente que gosta de arte, a gente que consome arte, possa se desenvolver cada vez mais no sentido de ser melhor consumidor de arte, nesse caso de cinema. Eu acho que extremamente positiva, né? A gente ter acesso a conversar diretamente com quem produz, com quem faz, né? Ter essa experiência, essa troca, tanto para eles que produzem, que acabam tendo também um feedback de uma plateia mais ou menos especializada, não importa, mas de todo modo é um olhar que acrescenta, que contribui, e para quem assiste também, né? Uma experiência diferente, nova. Não é sempre que a gente assiste uma produção e tem a oportunidade de conversar diretamente com quem faz. Então acho que é uma experiência riquíssima, algo novo, né? Que está sendo pensado, bolado, e a gente precisa disso, né? No momento em que se sugere que a gente produza menos, a gente produz mais e os meninos fazem isso. Então, acho muito válido e aproveitei dessa forma.